Jeremias 29, versículo 11, é provavelmente o versículo mais tatuado, mais estampado em canecas, mais postado em redes sociais de toda a Bíblia. Porque sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Parece perfeito. Parece feito sob medida para qualquer momento difícil, qualquer decisão importante, qualquer crise pessoal. E é exatamente essa aparência de perfeição que esconde o problema mais sério que um leitor da Bíblia pode ter: a ilusão de que entendeu. Se você quer aprender a se aproximar de Deus com profundidade e intenção, temos um material que pode transformar sua vida de oração. São 21 dias de oração poderosa, um mês de transformação espiritual, com guias diários que vão te ajudar a construir uma intimidade real com Deus, não baseada em fórmulas, mas em encontro genuíno. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. O problema não está nas palavras. O problema está no que fazemos com elas quando as arrancamos do único lugar onde fazem sentido. Quando alguém perde o emprego e abre a Bíblia nesse versículo, quando alguém enfrenta uma doença e usa esse texto como garantia de cura, quando alguém toma uma decisão equivocada e busca nessas palavras uma bênção que não foi prometida para aquela situação, o versículo não está sendo lido, está sendo usado. E há uma diferença enorme entre ler um texto sagrado e usá-lo como ferramenta emocional de autoajuda. Jeremias 29, versículo 11, é uma promessa real. Deus a fez, Deus a cumpriu. Ninguém precisa diminuir esse texto para entendê-lo corretamente. Pelo contrário, entendê-lo corretamente é a única forma de perceber o quanto ele é maior, mais sólido e mais sério do que a versão simplificada que a cultura cristã moderna construiu em torno dele. Para chegar a essa compreensão, é preciso voltar ao começo. Não ao capítulo 29, ao momento em que esse texto nasceu. Deus não escreveu essa carta para você. Pelo menos não da forma como você provavelmente foi ensinado a recebê-la. As palavras de Jeremias 29, versículo 11, foram dirigidas a um grupo específico de pessoas, em um momento específico da história, dentro de uma situação que não se repete na vida de nenhum cristão do século 21. Os destinatários eram os exilados de Judá, homens, mulheres, crianças e anciãos que haviam sido arrancados de sua terra, de suas casas e de seu templo pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, por volta do ano 605 a.C., durante a primeira deportação em massa do povo hebreu. Se você sente que sua vida de oração precisa de mais profundidade e direção, o material 21 dias de oração poderosa foi feito exatamente para isso. Durante um mês, você vai ser guiado dia a dia a construir uma intimidade real com Deus, não com frases prontas, mas com encontros verdadeiros que transformam a forma como você se relaciona com Ele. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Esses homens e mulheres não estavam passando por uma fase difícil, não estavam desempregados ou atravessando um término de relacionamento. Eles haviam perdido tudo o que definia sua existência como povo: o território prometido por Deus a Abraão, o templo onde a presença divina habitava, o sistema de sacrifícios que sustentava sua espiritualidade e a estrutura política do reino davídico. Para um hebreu do século 7 a.C., perder Jerusalém não era apenas perder uma cidade. Era perder a evidência visível do pacto entre Deus e Israel. A crise não era apenas social ou política, era teológica, existencial e profundamente espiritual. É para esse grupo, um povo inteiro em cativeiro estrangeiro, vivendo sob dominação imperial, sem templo, sem rei legítimo e sem previsão de retorno, que Deus envia a mensagem de Jeremias. Entender quem eram essas pessoas não é um exercício acadêmico.
É o único caminho para entender por que as palavras do versículo 11 significam o que significam e por que elas têm um peso que vai muito além da interpretação individualista e imediata que se tornou comum nos dias de hoje. A Babilônia não era um lugar qualquer. Era o centro do mundo conhecido naquela época. Uma metrópole com muros imensos, jardins suspensos, templos dedicados a divindades como Marduk e Ishtar, e um sistema de poder que absorvia os povos conquistados e os remodelava à sua imagem. Os exilados de Judá não chegaram à Babilônia como turistas. Chegaram como troféus de guerra, parte do butim cultural e humano que Nabucodonosor exibia como prova de sua supremacia. O livro de Daniel, capítulo 1, versículos 3 e 4, mostra que os jovens da elite judaica eram selecionados especificamente para serem reeducados na língua, na literatura e nos costumes babilônicos. Um projeto deliberado de apagamento de identidade. Se você quer aprender a buscar a Deus com a seriedade que momentos difíceis exigem, o material 21 Dias de Oração Poderosa pode ser o ponto de virada na sua caminhada espiritual. São 21 dias com guias práticos e profundos que vão te ensinar a orar, não apenas nos momentos de crise, mas a construir uma vida de oração que sustenta a fé mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Dentro desse ambiente surgiram falsos profetas. Isso não é um detalhe secundário. É o coração do capítulo 29 de Jeremias. Homens como Hananias, mencionado no capítulo anterior, proclamavam que o exílio duraria apenas 2 anos. Diziam que Deus interviria rapidamente, que o templo seria restaurado, que os utensílios sagrados roubados voltariam em breve. Era exatamente o que o povo queria ouvir. Era confortante, esperançoso e completamente falso. Jeremias havia sido preso, humilhado e perseguido por dizer a verdade contrária, que o cativeiro seria longo, que a resistência seria inútil e que a única sabedoria naquele momento era se estabelecer na Babilônia e esperar pelo tempo de Deus. A carta de Jeremias, registrada a partir do versículo 4 do capítulo 29, chega nesse contexto de desinformação profética e desespero coletivo. O povo estava sendo manipulado emocionalmente por mensagens que prometiam uma libertação imediata que não viria. E é dentro dessa realidade, não dentro de uma crise pessoal individual do século 21, que Deus pronuncia as palavras do versículo 11. Ignorar esse pano de fundo não é apenas um erro de interpretação. É ler um texto completamente diferente daquele que foi escrito. Ninguém lê uma carta a partir do meio. Quando alguém recebe uma correspondência importante, começa do início, entende quem escreve, para quem escreve e por que escreve. Com a carta de Jeremias, não deveria ser diferente. Mas é exatamente o que acontece toda vez que o versículo 11 é citado isoladamente. O capítulo 29 começa com Jeremias enviando uma carta física, transportada por mensageiros reais, de Jerusalém até a Babilônia. No versículo 4, Deus fala pela primeira vez nessa carta, e o que ele diz vai contra tudo o que os falsos profetas proclamavam. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que mandei para o cativeiro, de Jerusalém para a Babilônia. A voz que fala é a mesma voz que enviou o povo para o cativeiro. Não foi Nabucodonosor quem determinou o exílio, foi Deus. Nos versículos 5, 6 e 7, vêm os comandos mais desconcertantes de toda a carta. Deus instrui o povo a construir casas, plantar jardins, casar seus filhos, buscar o bem da cidade onde estão e orar por ela. Em outras palavras, estabeleçam raízes onde você não quer estar.
Invistam na terra do inimigo. Trabalhem pela prosperidade de quem os oprime. Não é o tipo de mensagem que cabe em um versículo motivacional. É uma instrução que exige maturidade espiritual, obediência contraintuitiva e uma confiança profunda de que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando o cenário não faz sentido. E é somente depois desses comandos difíceis, depois da obediência que custa, que o versículo 11 aparece como promessa. A estrutura da carta revela uma lógica que a leitura fragmentada destrói completamente. Os versículos 8, 9 e 10 reforçam o alerta contra os falsos profetas e estabelecem o prazo de 70 anos antes que Deus interviesse. Somente após esse caminho, construir, plantar, esperar, obedecer, resistir à mentira dos profetas falsos, é que vem a declaração do versículo 11. A promessa não é o ponto de partida da carta, é a chegada. É a conclusão de um processo que começa com obediência difícil, atravessa décadas de espera e desemboca na certeza de que Deus não esqueceu. Arrancar o versículo 11 dessa estrutura é como ler apenas o último parágrafo de um testamento e achar que entendeu a vontade do falecido. A palavra traduzida como prosperidade, no versículo 11 de Jeremias 29, é no original hebraico shalom. Qualquer pessoa minimamente familiarizada com o hebraico bíblico sabe que shalom não significa riqueza financeira, sucesso profissional ou ausência de dificuldades. Shalom é uma das palavras mais ricas e complexas de toda a língua hebraica. Ela carrega ao mesmo tempo os sentidos de inteireza, completude, paz, harmonia, restauração e bem-estar em sua dimensão mais ampla. Quando Deus diz que tem planos de shalom para o povo, Ele está dizendo que tem planos para restaurar o que foi partido, para reintegrar o que foi disperso, para trazer completude a um povo que havia se tornado fragmento. A outra palavra que exige atenção é planos, tradução do hebraico machashavot, que carrega a ideia de pensamentos deliberados, intenções elaboradas com cuidado, projetos que foram pensados com profundidade antes de serem executados. Deus não está improvisando. Ele não está reagindo à crise do exílio com uma resposta de momento. As intenções divinas para aquele povo foram formadas antes mesmo de a situação se instalar. E isso é o que torna a promessa sólida. Não é uma palavra dada no calor da emoção. É uma declaração que emerge de um propósito eterno e deliberado. A tradução planos de prosperar pode ser tecnicamente aceitável em alguns contextos, mas empobrece radicalmente o que o original comunica. A palavra traduzida como dano ou mal é ra, e seu contraste com shalom no versículo é intencional e teologicamente carregado. Deus está afirmando que suas intenções para o povo não são de destruição definitiva. O exílio não é o fim da história. Não é a prova de que ele abandonou Israel. Não é a vitória permanente de Babilônia sobre Judá. Ra aqui não significa apenas adversidade momentânea. Significa calamidade irreversível, ruptura sem restauração, fim sem continuidade, e Deus está descartando essa possibilidade com firmeza. O povo estava no fundo do poço, mas o fundo do poço não era o sepulcro, era o ponto de virada. Entender essas três palavras, shalom, machashavot e ra, é entender que o versículo 11 fala de algo muito maior do que uma vida confortável. O versículo 10 do capítulo 29 não costuma aparecer nas canecas. Não é postado nas redes sociais. Não está tatuado no braço de ninguém. Mas ele é absolutamente inseparável do versículo 11, porque é ele que estabelece as condições temporais dentro das quais a promessa se cumpriria. Pois assim diz o Senhor: quando 70 anos se cumprirem para a Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha boa palavra a vocês, trazendo-os de volta a este lugar.
70 anos, não 2 anos, como Ananias prometia. Não alguns meses. 70 anos de vida em terra estrangeira, construindo casas que seus filhos habitariam e que seus netos talvez nunca vissem de dentro, porque muitos dos que ouviram a carta de Jeremias não viveriam para ver o retorno. Isso desfaz completamente a leitura individualista e imediatista que se tornou dominante na cultura cristã contemporânea. Quando alguém abre Jeremias 29, versículo 11, em um momento de crise pessoal e interpreta como uma garantia de que tudo vai se resolver logo, está ignorando que a promessa original tinha um horizonte de 70 anos. Um período que ultrapassava a expectativa de vida de boa parte de seus destinatários. A geração que foi levada ao exílio em 605 a.C. não voltou para Jerusalém. Seus filhos é que retornaram sob o decreto de Ciro, rei dos persas, registrado no livro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 4, por volta de 538 a.C. A promessa foi cumprida, mas na geração seguinte. Essa realidade tem implicações profundas para qualquer leitura honesta desse texto. Ela significa que a fé bíblica não é uma fé de resultados imediatos. Significa que obedecer a Deus e confiar em seus planos não equivale a uma garantia de ver o cumprimento da promessa dentro do próprio calendário de vida. Abraão morreu sem ver a nação que foi prometida. Moisés morreu sem entrar na terra prometida. Os exilados de Judá morreram sem ver Jerusalém restaurada. E ainda assim, Deus foi fiel. O que o versículo 11 declara não é que a vida do crente será imediatamente próspera e sem dificuldades. É que Deus tem um propósito que não será interrompido, mesmo que sua realização completa aconteça além do que os olhos humanos conseguem alcançar. Jeremias 29, versículo 11, não se tornou o versículo mais popular da Bíblia, por acaso. Ele foi promovido, repetido e canonizado dentro de um movimento teológico específico que ganhou força nos Estados Unidos a partir da segunda metade do século XX e se espalhou pelo mundo com velocidade impressionante, especialmente pelo Brasil, onde o evangelicalismo cresceu de forma explosiva nas últimas 4 décadas. A chamada teologia da prosperidade, também conhecida como Evangelho da Saúde e Riqueza, construiu boa parte de sua estrutura doutrinal sobre a premissa de que Deus quer que seus filhos sejam ricos, saudáveis e bem-sucedidos nesta vida. E versículos como Jeremias 29, 11 foram recrutados para sustentar essa narrativa. O mecanismo de apropriação é sofisticado o suficiente para enganar pessoas sinceras. Pega-se um versículo verdadeiro de um livro canônico, com palavras que de fato estão escritas na Bíblia, e o insere dentro de uma estrutura teológica que o texto original nunca suportaria. O resultado é uma mistura que parece bíblica na superfície, mas que na profundidade contradiz o testemunho geral das Escrituras. Jeremias 29, versículo 11, transformou-se no cartão postal de uma espiritualidade que promete ao crente uma vida de ascensão contínua, de projetos bem-sucedidos, de finanças restauradas e de saúde garantida, desde que ele tenha fé suficiente, declare as palavras certas e plante sementes financeiras nos ministérios certos. O que torna esse movimento particularmente difícil de confrontar é que ele fala a dor real das pessoas. Quando alguém está endividado, doente ou desesperado, a mensagem de que Deus quer sua prosperidade imediata é emocionalmente poderosa. Não é necessário mentir abertamente para manipular. Basta selecionar as verdades que confirmam a narrativa desejada e silenciar as que a complicam. Jeremias 29, versículo 11, nunca fala de riqueza financeira, nunca promete sucesso profissional, nunca garante ausência de sofrimento. Mas dentro de um sistema que já decidiu o que quer provar,
O versículo é lido com os olhos desse sistema, e o texto sagrado deixa de ser a fonte da teologia para se tornar o ornamento dela. Existe um princípio hermenêutico básico que qualquer estudante sério da Bíblia aprende nos primeiros meses de estudo. Um texto sem contexto é um pretexto. Essa frase, atribuída a diferentes teólogos ao longo dos séculos, carrega uma verdade que vai muito além de um aviso acadêmico. Ela descreve um perigo espiritual concreto, o de construir a própria fé sobre uma fundação que parece bíblica, mas que, na prática, é uma projeção dos próprios desejos sobre o texto sagrado. Quando Jeremias 29, versículo 11, é lido fora do capítulo 29, fora do contexto do exílio babilônico, fora da estrutura da carta completa e fora do horizonte dos 70 anos, ele se torna literalmente outro texto. As palavras são as mesmas, mas o significado é radicalmente diferente. O problema se multiplica quando se considera que a Bíblia está cheia de passagens que, lidas isoladamente, podem ser usadas para justificar praticamente qualquer coisa. Em Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6, o próprio diabo cita o Salmo 91 para tentar Jesus, usando palavras verdadeiras de um texto sagrado real, dentro de uma estrutura argumentativa completamente distorcida. Jesus não respondeu dizendo que o versículo era falso. Respondeu mostrando que aquele não era o contexto correto para aplicá-lo. Esse episódio, muitas vezes ignorado nas discussões sobre interpretação bíblica, revela algo perturbador. É possível citar a Escritura com precisão verbal e, ainda assim, distorcê-la completamente. A fidelidade às palavras não garante fidelidade ao sentido. As consequências práticas dessa distorção na vida de pessoas reais são sérias e documentáveis. Quando alguém é ensinado que Deus prometeu prosperidade imediata em Jeremias 29, versículo 11, e depois enfrenta uma crise que não se resolve, uma doença que não cede, uma situação financeira que não melhora, a conclusão que essa teologia impõe é cruel. A falha é sua. Sua fé foi insuficiente, sua declaração foi fraca, sua oferta foi pequena. O versículo não falhou, você falhou. Essa lógica produz culpa espiritual, vergonha, afastamento de Deus e, em casos extremos, abandono da fé. Tudo isso porque um texto foi arrancado do único lugar onde suas palavras fazem sentido pleno. A Bíblia opera com dois registros distintos de promessas divinas, e confundi-los é uma das fontes mais frequentes de interpretação equivocada. Há promessas que Deus fez a grupos específicos, nações, tribos, comunidades de fé, dentro de alianças históricas determinadas, e há promessas que Ele faz a indivíduos em circunstâncias particulares para propósitos específicos dentro da história da redenção. Jeremias 29, versículo 11, pertence inequivocamente à primeira categoria. É uma promessa nacional, coletiva, feita ao povo de Israel como entidade histórica e teológica, dentro do contexto da aliança mosaica e de sua ruptura através da desobediência que culminou no exílio. Isso não significa que promessas coletivas não têm nenhuma relevância para o crente individual. Significa que a forma de recebê-las exige discernimento. Quando Paulo escreve em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que todas as promessas de Deus são sim em Cristo, ele está afirmando que o crente, unido a Cristo, herda as bênçãos do pacto abraâmico e participa da fidelidade de Deus à sua palavra. Mas essa participação não é automática, nem imediata, nem necessariamente visível nos termos que a cultura define como prosperidade. É uma participação mediada pela cruz, pela ressurreição e pelo propósito redentor de Deus, que frequentemente opera através do sofrimento, da espera e da fé não validada pelos sentidos.
O apóstolo Paulo é o exemplo mais eloquente disso. Ele conhecia as promessas de Deus melhor do que qualquer pregador da prosperidade do século XXI. Havia estudado as Escrituras sob Gamaliel, um dos maiores mestres da lei da história do judaísmo. E mesmo assim, em segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28, ele descreve uma vida marcada por naufrágio, prisão, açoites, fome, frio e perigo constante. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11, ele diz ter aprendido a estar contente em qualquer situação, o que implica que essa contenteza não veio automaticamente, mas foi forjada dentro de circunstâncias que nenhuma teologia da prosperidade conseguiria explicar sem colocar a culpa sobre o próprio Paulo. A diferença entre promessas coletivas e individuais não é um detalhe técnico, é o que separa uma fé que aguenta a realidade de uma fé que desmorona quando a realidade não corresponde às expectativas criadas por textos mal interpretados. Depois de tudo o que foi examinado, o contexto histórico, os destinatários originais, o significado das palavras hebraicas, o prazo de 70 anos, a estrutura completa da carta, a pergunta legítima que surge é esta: se esse versículo não é uma promessa de prosperidade imediata e individual, o que ele realmente garante ao crente que vive no século XXI? A resposta é mais sólida, mais profunda e mais transformadora do que qualquer versão simplificada poderia oferecer. Jeremias 29, versículo 11, garante que Deus não opera por impulso, por reação ou por acaso. Ele tem propósitos deliberados, pensados com cuidado antes mesmo de a história começar a se desenrolar. E esses propósitos incluem a restauração do que foi partido, mesmo quando o processo de restauração é longo, custoso e invisível aos olhos humanos. O que o crente herda desse texto, à luz do cumprimento em Cristo, é a certeza de que está dentro de uma história que tem direção. Não uma história onde cada capítulo é necessariamente agradável, onde cada fase traz conforto, onde cada oração recebe a resposta esperada no prazo desejado, mas uma história que tem um autor que conhece o fim desde o começo, que não improvisa diante das crises, que não abandona o que começou e que, conforme Paulo afirma em Romanos capítulo 8, versículo 28, faz todas as coisas, incluindo as dolorosas, as incompreensíveis e as injustas, cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Essa é uma promessa que resiste ao teste da realidade, porque nunca prometeu que a realidade seria fácil. Há ainda uma dimensão escatológica nesse texto que raramente é mencionada: o futuro e a esperança. Do versículo 11, no original hebraico, usa a palavra acharit, que carrega o sentido de fim, de desfecho, de aquilo que está reservado para além do horizonte visível. Para o crente que vive entre a cruz e a volta de Cristo, esse achari aponta para algo maior do que qualquer restauração histórica que o retorno do exílio representou. Aponta para a renovação de todas as coisas, para a ressurreição dos mortos, para o reino que não terá fim. Jeremias 29, versículo 11, lido dentro do arco completo da revelação bíblica, não é uma promessa de que sua conta bancária será restaurada. É da afirmação de que o desfecho da história e o desfecho da sua vida dentro dela está nas mãos de um Deus que sabe o que está fazendo. Existe uma tensão permanente dentro da experiência cristã que nenhuma teologia honesta consegue eliminar. A tensão entre a certeza das promessas de Deus e a realidade de um mundo que frequentemente contradiz essas promessas na experiência imediata. A fé bíblica não resolve essa tensão oferecendo uma saída rápida. Ela ensina o crente a habitar essa tensão com integridade, com paciência e com uma confiança que não depende da validação das circunstâncias. Hebreus capítulo 11. O grande capítulo da fé.
Lista homens e mulheres que morreram na fé, sem ter recebido as coisas prometidas, mas as tendo visto e saudado de longe, conforme o versículo 13. A fé que a Bíblia celebra não é a fé que recebe tudo aqui e agora. É a fé que permanece fiel, mesmo quando o cumprimento da promessa está além do horizonte da própria vida. A mentalidade de atalho espiritual funciona de forma completamente diferente. Ela busca no texto sagrado uma tecnologia de resultado, uma fórmula que, aplicada corretamente, produz o efeito desejado no menor tempo possível. Declara o versículo: planta a semente, confessa a vitória, recebe a bênção. Quando o resultado não vem, o sistema tem uma resposta pronta: falta de fé, pecado não confessado, declaração insuficiente. O crente nunca questiona o sistema, sempre questiona a si mesmo. Essa estrutura é teologicamente perigosa, não apenas porque distorce os textos bíblicos, mas porque inverte a direção do relacionamento com Deus. Em vez de o crente se submeter ao propósito de Deus, ele tenta recrutar Deus para o seu próprio propósito e usa versículos como Jeremias 29:11 como instrumentos dessa tentativa. Abraão é o modelo que a própria carta aos Hebreus apresenta como paradigma da fé genuína. Em Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10, o texto diz que ele saiu sem saber para onde ia e que aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão não tinha um mapa, não tinha um prazo, não tinha garantias visíveis de que o projeto daria certo dentro da sua geração. Tinha apenas a palavra de um Deus que havia provado ser fiel. E isso era suficiente para mover sua vida inteira em uma direção que seus olhos ainda não podiam ver. Essa é a fé que os textos bíblicos celebram. Não a fé que exige resultados imediatos, mas a fé que confia no caráter de Deus quando os resultados ainda não chegaram. Ler a Bíblia com fidelidade não é um exercício reservado para teólogos com diplomas em hebraico e grego. É uma responsabilidade de todo crente que se compromete a deixar que o texto diga o que quer dizer, em vez de forçá-lo a confirmar o que já se quer acreditar. Existem perguntas simples que qualquer leitor pode fazer antes de aplicar um versículo à própria vida. Perguntas que não exigem conhecimento técnico, apenas honestidade intelectual e humildade espiritual. Quem está falando? Para quem está falando? Em que situação? O que vem antes e depois desse versículo? Essas 4 perguntas, feitas com seriedade, já são capazes de proteger o leitor dos erros mais comuns de interpretação, incluindo o erro que transformou Jeremias 29, versículo 11, em cartão postal motivacional. O princípio da analogia da fé, desenvolvido pelos reformadores do século XVI e enraizado na prática interpretativa dos próprios escritores do Novo Testamento, afirma que a Escritura interpreta a Escritura. Nenhum versículo deve ser lido em isolamento do restante da Bíblia, especialmente quando esse versículo parece contradizer o testemunho geral das Escrituras sobre temas como sofrimento, espera, fidelidade em meio à adversidade e a natureza do reino de Deus. Quando um versículo, lido de uma determinada forma, entra em contradição com o que o conjunto da Bíblia ensina, o problema não está na Bíblia, está na leitura. E a solução não é forçar uma harmonização artificial. É voltar ao texto com olhos mais abertos e menos apressados. Há também uma dimensão de comunidade nessa responsabilidade. A fé cristã nunca foi projetada para ser praticada em isolamento interpretativo. A carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, descreve um corpo de pessoas dotadas de diferentes dons, entre eles o dom do ensino, exatamente para que a comunidade não seja levada por qualquer vento de doutrina. Isso significa que o crente individual tem não apenas o direito,
mas a responsabilidade de buscar comunidades e mestres que levem o texto a sério em sua integridade histórica e teológica. Não porque a Bíblia seja inacessível ao leitor comum, mas porque a leitura comunitária, informada pela história da interpretação cristã, oferece proteções que a leitura solitária e descontextualizada não consegue oferecer. Depois de tudo o que foi dito, seria um erro grave concluir que Jeremias 29, versículo 11, não tem nada a dizer ao crente de hoje. Tem muito. Mas o que ele tem a dizer é diferente e infinitamente mais sólido do que a versão simplificada que circula nas redes sociais e nos cultos de prosperidade. A promessa que permanece não é a de uma vida sem dificuldades. É a de um Deus que não perdeu o fio da história. Um Deus que, quando o povo estava disperso, humilhado, sem templo e sem rei, declarou com autoridade absoluta que tinha planos. Não reações, não improvisações, não tentativas, planos deliberados, formados com cuidado, direcionados para um desfecho que a situação presente não conseguia nem sugerir. Essa promessa atravessa os séculos, porque o caráter do Deus que a fez não mudou. Receber essa promessa corretamente significa, em primeiro lugar, abandonar a expectativa de que ela funciona como um código de desconto espiritual, algo que se apresenta nas circunstâncias difíceis para garantir uma saída rápida e confortável. Significa abraçar a possibilidade de que os planos de Deus para a própria vida incluem fases de espera, de construção em terra estranha, de obediência que não produz recompensa imediata e visível. Os exilados que receberam a carta de Jeremias foram chamados a plantar jardins que seus filhos colheriam. Foram chamados a orar pela prosperidade de uma cidade que não era a deles. Foram chamados a viver bem em um lugar onde não queriam estar. E é dentro dessa obediência custosa que a promessa do versículo 11 se encaixa como âncora, não como atalho. Jeremias 29, versículo 11, lido com honestidade. Com contexto e com a sobriedade que o texto exige, torna-se uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. Não porque promete uma vida fácil, mas porque afirma que nenhuma circunstância humana tem poder suficiente para interromper o propósito de Deus. O exílio não interrompeu, a Babilônia não interrompeu, 70 anos de cativeiro não interromperam. E o que quer que o crente esteja enfrentando hoje, a perda que não faz sentido, a espera que se prolonga, a situação que não melhora, também não tem poder para interromper o que Deus determinou. Essa é a promessa que permanece, não a promessa de que tudo vai ficar bem logo. A promessa de que Deus sabe o que está fazendo e que o desfecho da história e da sua vida dentro dela está em mãos que nunca tremem.